Gente, boa tarde. Tô aqui com a Cris Barichelli, tô aqui na B3, depois a gente vai mostrar umas coisinhas super bacanas aqui. E qual que é, por que eu pedi para vir aqui? Porque ela participou de um painel muito bacana, obrigada, né, Cris? Lá no Women Invest Summit, então a gente quer dar uma esticadinha no tema que foi discutido lá. E porque o slogan da B3, né, que era a Bolsa do Brasil, agora como é que ele é? É muito mais que a Bolsa do Brasil. É muito mais que a Bolsa do Brasil. Então, o propósito é explicar coisas para as nossas mulheres, explicar por que a B3 e tá? É bem mais que a Bolsa, que só a Bolsa do Brasil. Então, explicar e tal. A Cris, ela durante muito tempo foi superintendente de educação e agora ela é superintendente de negócios para pessoa física. Então, a gente está com a pessoa certa. E tem algumas coisinhas, desde que eu comecei com o Women Invest, Cris, as pessoas falam de tesouro direto, como é que eu invisto, qual é o valor mínimo que eu preciso ter para investir, e ela sabe todas essas respostas. Então eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente e contasse de todas as maravilhas, aí tem Renda Mais, tem a Educa Mais, são coisas muito bacanas que não são pegadinhas, são de fato instrumentos de investimentos muito importantes para todos nós. Então, por favor, e obrigada. Não, obrigada a você. Então, primeiro agradecer, né, Marilena, por você estar aqui, né, e Prazer. abrir esse espaço, né, mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre a B3, sobre o Tesouro Direto e as alternativas de investimento. Então, já que você começou pelo Tesouro, o Tesouro, como eu comentei ali, né, no nosso evento, ele é um investimento em renda fixa, que é, né, a Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão do governo que faz a gestão da dívida pública do país, né, emite esses títulos para financiar a sua gestão e abre a possibilidade de uma parte ser oferecida ali, né, as pessoas físicas terem acesso e também poderem investir e financiarem aí essas atividades do governo. Né? Tá, então o Tesouro Direto é um acesso na verdade, é uma estrutura que a B3 desenvolveu com o Tesouro Nacional, que nem a Cris falou, Tesouro Nacional é importante, a gente sabe disso. É quem cuida do dinheiro, do nosso dinheiro. O dinheiro do governo é o nosso dinheiro, É isso, né? Uhum. E daí, só que precisa pegar dinheiro emprestado. Precisa pegar dinheiro emprestado, como é que vai lá? Emite título para um montão de gente, e nessa estrutura aqui com a B3... A gente permite, a gente desenvolveu sistemas, vamos colocar assim, né, que permitem que as pessoas possam investir que pessoas físicas comuns possam investir nesses títulos públicos através das suas corretoras dos seus bancos e através do próprio site do Tesouro Direto. Uma coisa que é legal comentar, que eu acho que ninguém sabe, que ninguém sabe não, que muita gente não sabe, né, muita gente sabe também, é que essa lógica de investir em títulos públicos federais é uma lógica que a maior parte dos investidores institucionais, que são os fundos de pensão, os fundos de previdência privada, os fundos de investimento, os investidores internacionais, já fazem. Super importante, né? Falar isso. Quer dizer, não é assim, não é um café com leite para quem tá começando. Isso. É de fato um investimento que é a forma como os governos, né, financiam as suas atividades. E a gente, né, a Secretaria do Tesouro Nacional permite que uma parte bem pequena aí dessa gestão da dívida, desse financiamento que eles fazem, seja oferecido para as pessoas físicas, né? Por isso que a gente fala que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país, que ele tem a garantia soberana ali do Tesouro Nacional, né? Porque o pessoal fala assim, se o governo quebrar? Se o governo quebrar, quebra todo mundo junto. Gente, essa é a regra básica. Essa é a regra básica dos investimentos. O melhor risco que tem, por isso que a gente chama de risco zero, é o governo. Porque é como a Cris falou, se o governo quebra, e acontece de governos quebrarem, infelizmente, mas se o governo quebra, quem está dentro daquele país também quebra, não tem jeito. Né? E saber também que a maior parte dos fundos de investimento, tanto os nacionais quanto os internacionais, eles estão expostos a esses títulos do Tesouro Nacional, a esses títulos públicos federais, né? E o Tesouro Direto é uma forma de também a gente permitir que pessoas físicas investam diretamente nesses títulos. E a grande maravilha é que hoje, quanto que o governo paga para tomar dinheiro emprestado? Então, essa é a questão. A gente está num momento de taxas de juros altas, né? Então, 15% é o que hoje está ali, o governo está pagando na Selic. E só que assim, existem diferentes títulos que combinam ali diferentes formas, né? Diferentes índices para rentabilizar.
Então, o Tesouro Selic, ele vai pagar 100% do que está pagando a Selic. Então, no caso, 15% ao ano. Se o ano que vem for para 14,75... Vai pagar 14,75, essa rentabilidade vai oscilar de acordo com a rentabilidade da Selic, tá? Outros títulos, eles têm um componente que é híbrido, que é um componente pós-fixado, que é a inflação. Então, vai pagar o que o IPCA... o IPCA que for apurado no período, mais uma taxa de juros que é pré-fixada. Então, não constei hoje, mas ontem o Tesouro IPCA mais 2029 estava pagando IPCA mais 8,08%, né? Que também é uma taxa de juros, assim, alta. Altíssimo. Né? É você investir ganhando 8%, 8 e alguma coisa, acima da inflação, ou seja, juros reais. Isso, acima da inflação, tá? E tem um outro título que é o Tesouro Pré-fixado, que ele vai te pagar uma taxa que essa é a única que é sempre conhecida, que é a taxa pré-fixada. Então, se você investir hoje, é uma taxa de 13,5% ao ano, e levar esse título até o vencimento, você vai receber 3,5% ao ano, né? Qual que é o título mais adequado para mim? Sempre a resposta depende do teu objetivo e do tempo que você tem para atingir esse objetivo, né? O Selic a gente entende que é o título mais adequado para reservas de emergência que a gente fala. Então, porque é um título que ele não oscila com a variação, com a marcação ao mercado, né? Vou explicar um pouquinho também o que acontece com esses títulos quando muda a taxa de juros, né? E o Selic, ele é um título que não oscila. Então, se você coloca o dinheiro hoje, ele vai rentabilizando um pouquinho todo dia, que ele vai pegar essa taxa de 15% ao ano e calcular o dia, e vai rentabilizando um pouquinho todo dia, e quando você precisar, você pode sacar sem ter uma perda ali do teu principal, ou seja, do capital que você investiu. Agora, o que acontece com os títulos híbridos ou com os títulos pré-fixados? O preço deles muda todos os dias, porque a gente fala que a renda fixa, ela é fixa na rentabilidade que ela vai te oferecer. Nas regras da rentabilidade. Nas regras da rentabilidade, e não no preço. Né? E o preço muda de acordo com a taxa de juros, né? Então, o que acontece quando o governo aumenta a taxa de juros? Provavelmente o preço que está sendo oferecido daquele título, ele cai no mesmo dia, porque qual que é a lógica aqui? Para eu ter o mesmo dinheiro no futuro, eu preciso hoje de colocar menos dinheiro, porque como a taxa de juros subiu, ela vai rentabilizar melhor, então o dinheiro que eu preciso hoje para ter o mesmo dinheiro no futuro é menor do que era ontem. Então, por isso que o preço cai imediatamente, mas depois ele vai tendo ali a apuração dos juros diário e ele vai voltando ali para o seu preço de referência na curva. Esse caminho acontece até o vencimento do título. Então, isso acontece tanto com os títulos IPCA+, né, que são os híbridos ali, que é uma taxa, que é o IPCA mais uma taxa de juros, e quanto com os títulos pré-fixados. Então, vamos lá. Então, a gente falou de renda fixa, até ontem a gente deu uma aulinha e a gente falou exatamente sobre essas coisas. Então, o bacana aqui a gente está falando, tá? Como investir. Lógico que lá no site do Tesouro ou nas corretoras, você vai ter todos os produtos. Mas o que a gente está conversando eu tô com meu dinheiro, eu quero investir, mas eu quero investir da maneira mais segura possível, porque eu nunca fiz isso e tal. Então, daí eu vou fazer uma coisa que é responsabilidade minha, tá? Poupança não. Tá? E só como curiosidade, que eu gosto de falar isso, para quem acha que a poupança é o melhor risco, de novo, é minha responsabilidade isso. Para quem acha que poupança é o melhor risco, não é. O melhor risco não é, o risco da poupança não é igual ao risco do tesouro, porque quem está garantindo, quem está se responsabilizando pagar este título do Tesouro é o Tesouro Nacional. A regra da poupança, ela segue o FGC. Ela tem o mesmo risco que um CDB. E por melhor que o banco seja, tá? A gente já falou aqui, o melhor risco é o do Tesouro. Então tá bom, eu quero fazer o meu investimento, só que eu não tenho muito dinheiro. Como é que eu faço? Qual é o mínimo? Qual é o passo a passo? Alguém já falou, normalmente as mulheres, sempre meu pai falou, meu tio falou, meu irmão falou que eu tenho que comprar um título pós-fixado Selic. E daí eu já sei que, então, se eu já sei que é Selic que eu quero e eu quero o mais seguro possível, o que eu faço?
Bom, vamos lá. Então, só uma comparação rápida com a poupança, né? Por mais que a poupança acho que seja um investimento aí super conhecido da maioria dos brasileiros, ela certamente perde para a rentabilidade ali de um título como o Tesouro Selic, né? Então, tá interessado em conhecer mais, o que precisa fazer? Precisa ter conta num banco ou numa corretora, né? Ou entrar no site tesourodireto.com.br. Tem algumas, tesourodireto.com.br, algumas corretoras permitem que você abra uma conta direto no site do Tesouro Direto. E aí, através aí do nosso cadastro, né, que a gente disponibiliza no site, você também já consegue abrir uma conta nessas corretoras que autorizam essa operação. E ali você vai procurar o Tesouro Selic. Quanto que eu preciso para fazer o primeiro investimento? No caso do Selic, R$170 em média, tá? Porque hoje, como é que a gente fraciona o título? Você pode investir 0,1% de um título público e ele vai mudando ali conforme esse título vai tendo preço, né? Esse preço vai aumentando ao longo do tempo, também esse valor mínimo por enquanto aumenta. No caso do Selic, é R$170. Mas a gente tá com planos aqui de a partir do ano que vem a gente oferecer uma alternativa que com menos dinheiro a pessoa também possa investir no Tesouro Selic. É um projeto que a gente está trabalhando aqui em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional, que além da gente conseguir diminuir esse valor mínimo, a gente quer permitir que as pessoas consigam investir a qualquer hora do dia. Né? A qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana. Né? Ou seja, sábado e domingo também. Sábado e domingo e fora de horário comercial, porque hoje o Tesouro Direto ele funciona só em horário comercial, das 9 às 18. Agora, assim, é muito legal isso, mas a gente tem que lembrar, gente, R$170 é pouco. É bem pouco. Não precisa de R$2, não precisa de R$5, não precisa de 10. R$170, a gente faz uma forcinha, tá? E a gente cuida, porque a gente tá pensando no futuro. Sim. Então, a gente consegue fazer isso e é muito bom. A gente conversou sobre isso, agora eu vou te pedir uma outra coisa para explicar pra gente, que eu sempre converso isso, conversei com a Cris antes da gente começar a gravar. Que é o seguinte, a gente vai pra rede social e muita gente fala de investir é comprar ação. Né? Isso está muito forte na cabeça das pessoas, da população brasileira que investe. Porque, gente, a B3, ela tem muitos dados. Quando a gente fala aqui de mulher, de homem, tudo a gente vai buscar no site da B3 e da Ambima para a gente fazer as nossas estatísticas. Da população que investe no Brasil, independente se investe pouco, se investe muito. Quantos investem em renda fixa, que é aquele lá que tem a regra fixada, né? Antecipadamente eu vou receber num período tanto, o pagamento de juros é esse, isso aqui é renda fixa. E quantos investem em renda variável, que é o que o pessoal fala, comprar ação de empresa, que está sujeito daí a tempo bom ou tempo ruim, de uma maneira totalmente diferente. Como é que é essa divisão? Eu vou pedir licença só para explicar. Por que a gente consegue ver tudo aqui na B3? É importante você falar isso, porque daí você conta todas as suas áreas, ótimo. Você até comentou, né, no começo da nossa conversa aqui, por que a gente agora é muito mais que a Bolsa do Brasil, né? Porque justamente, acho que hoje muita gente associa a palavra Bolsa e a B3 ao mercado de renda variável, que é o mercado de ações. Mas a gente é uma empresa que a gente se define como infraestrutura de mercado. O que isso significa? Que a gente oferece sistemas, regras, processos para a gestão, né, dos investimentos, a gestão financeira ali de várias frentes ali do mercado financeiro, né, de várias instituições e várias operações ali do mercado financeiro. Então a gente tem sistemas aqui para registro dos investimentos feitos em renda fixa, como CDBs. A gente tem ali, como eu já comentei, né, a gente gerencia, né, desenvolve e gerencia as plataformas do Tesouro Direto. Então, por isso que a gente acaba tendo ali uma visão do mercado como um todo. Então, quantas pessoas físicas a gente enxerga hoje aqui na B3? Mais de 100 milhões de pessoas físicas, né? Todo mundo lembra dos 5 milhões que investem em renda variável, que é o dado que a gente mais fala, acho que a imprensa também divulga. Falar não sei quantos milhões de mulheres, agora atingiu 1 milhão de mulheres que investem na Bolsa, é muito legal. Só que, inclusive, em termos de investimento, existe uma escala, e se o investimento mais conservador é a renda fixa, e a gente tem um nível de taxa de juros bom, de juros bons,
para você colocar o pezinho na água, a porta de entrada, ela pode ser muito bem a renda fixa, porque você não vai estar perdendo dinheiro. Então, a gente só tem que olhar dentro deste universo, eu insisto muito com isso, a gente olhar para esse mundão. É isso mesmo. Então, assim, hoje a gente tem 100 milhões, né, de pessoas que a gente enxerga aqui através, né, desses sistemas e serviços que a B3 presta como infraestrutura de mercado. 5 milhões em renda variável, 3 milhões em tesouro direto, cerca de uns 20 milhões ali nos CDBs mais tradicionais e entre 80 e 90 milhões nos CDBs e caixinhas de bancos digitais, né? A gente fez uma pesquisa recente com alguns investidores, né, principalmente de caixinhas, né, desse contexto do Tesouro Direto, e a gente percebeu que essas pessoas, elas não se consideram investidoras. Você estava falando isso, né? E isso é muito interessante porque a gente, às vezes, né, quer se direcionar, apresentar uma alternativa de investimento para alguém e a gente coloca ela nesse lugar de investidor e ela não se reconhece e, portanto, nem escuta muito, né, o que você tem para falar. Né? O Women Invest não é para mim porque eu não sou investidora. Tem muita gente que não é, mas deveria ser. Porque tá com o dinheiro parado, tá com outras coisas. E às vezes tá com o dinheiro guardado ali, né? Num investimento que eventualmente poderia até estar num outro que rendesse melhor, mas tá ali com o seu dinheirinho separado, guardado, e não se entende como investidora, né? Então isso é muito curioso, a gente vê que a maioria das pessoas que tá ali fazendo essa gestão do próprio dinheiro, né, em cima desses CDBs, né, dessas contas remuneradas e bancos digitais, muitas vezes ela não considera como investidora e aí apresentar, por mais seguro que seja, né, um investimento no Tesouro Direto, ela precisa de outros atributos para sentir que esse produto é tão seguro quanto de fato ele é, né? E aí o principal atributo que a gente vê que as pessoas valorizam é essa possibilidade de eu acessar esse dinheiro a hora que eu precisar, sem perder o principal, né? Sem perder o que eu coloquei ali e que ele vai estar à disposição ali a qualquer hora do dia. Então por isso motivou a gente também a se desafiar e entender como é que a gente poderia oferecer aí uma modalidade de investimento no Tesouro Direto que fosse 24/7, vamos dizer assim. Bom, então vamos lá, eu sempre gosto de dar uma paradinha e dar uma organizada nas ideias. A gente está falando aqui com a Cris, na B3, superintendente de negócios, pessoa física, e daí uma das funções dela, ou imagino que seja quando a pessoa é responsável pela área de negócios, é desenvolver produtos. Então, ela tem que olhar quem investe, né, que ela já deixou bem claro que investe é muito mais do que a pessoa que se considera investidora. A gente que trabalha mais desse lado, a gente enxerga um público muito maior e fala assim, que produtos, o que eu tenho que fazer para ajudar, e de novo, não é uma propaganda, tá? Eu tô falando de verdade, ela falou um pouquinho lá no congresso e eu achei importante a gente falar mais aqui. A gente aprendeu das mulheres do Women Invest em quase 7 anos, algumas coisas. Uma, a mulher quer saber qual que é o mínimo para investir. Outra coisa é ela quer saber quanto que eu tenho que investir para tirar X reais por mês. A mulher pensa no futuro, ela pensa no legado dos filhos, no legado dela, é diferente. O homem, talvez porque tradicionalmente ele seja o provedor, ele tem que se preocupar mais com o dia a dia, mas a mulher muito claramente, ela olha lá para frente e ela se preocupa com isso. E daí eu achei muito bacana de ver, porque eu olhando, eu entendia esses produtos de maneira inadequada, e daí assistam, tá lá no YouTube o painel da Cris lá no Women Invest Summit, ela explicou um pouquinho sobre o Educa Mais e o Reina Mais. Então explica pra gente, que eu acho super importante, que vai muito em linha com o que a mulher busca como investidora, por favor. Legal. Com esses 2 produtos a gente procurou já organizar também essa parte do uso do dinheiro, não só a parte do investir e guardar dinheiro para o futuro, mas como esse dinheiro vai ser usado lá na frente, né? Então, os 2 títulos são títulos que também rendem IPCA mais juros, igual o IPCA mais que eu já expliquei aqui. Ou seja, você não está perdendo dinheiro a hora que você escolhe um desses produtos. Não, você está ganhando juros reais, né? Porque ele vai, durante o tempo que esse dinheiro ficar investido, e a cada aporte que você fizer, cada vez que você colocar mais dinheiro ali, esse dinheiro vai render o IPCA do período, mais a taxa de juros que foi
contratada no momento do investimento, né? E aí, o que ele difere do IPCA mais tradicional? É a forma justamente como você recebe esse dinheiro, ou na nossa linguagem aqui do mercado financeiro, como esse título é amortizado. O que acontece com o título, por exemplo? Eu dei o exemplo aqui do IPCA. Vamos só explicar o que é amortizar. Amortizar é você está devendo um dinheiro. Você vai para lá, vamos para o outro lado, né? Você está tomar um dinheiro emprestado, você tem lá uma dívida. Você vai pagando em pedacinho essa dívida, você está amortizando a sua dívida. A hora que você empresta o dinheiro para o governo, ele vai te pagar de volta. Exatamente. Então ele que vai amortizar, né? É isso mesmo. E aí, como é que os investimentos que são feitos no IPCA mais tradicional são amortizados? Eles são pagos todos de uma vez no vencimento do título, ou tem uma modalidade que eu não expliquei também desses títulos, né? Tanto do pré-fixado quanto do IPCA+, é que ele te paga juros semestrais, né? Que a gente chama aqui de cupons, né? Então, o que acontece durante a vida desse título? A cada 6 meses você vai recebendo juros referentes ao valor que está investido e chega lá no vencimento, todo o teu capital que foi investido lá no começo, você vai receber 100%, numa única parcela, numa única vez. O que acontece com o Renda Mais e com o Educar Mais? Você vai receber em parcelas, assim como acontece com os fundos de previdência privada. Né? Então, durante 20 anos, no caso do Renda Mais, e durante 5 anos, no caso do Educa Mais, você vai receber o valor que você investiu em parcelas mensais. Por que a gente fez isso? Que é justamente para organizar o uso do dinheiro, olhando como que as pessoas se comportam e as dificuldades que elas enfrentam na hora que você recebe um dinheiro todo de uma vez, que às vezes é uma bolada para uma pessoa. Nossa, você tem vários planos, vários desejos do que você quer fazer, né? Mas se o dinheiro é para sua aposentadoria, ou no caso do Educar Mais, né, ele foi pensado para financiar os estudos, a educação de um filho, de alguém pelo qual você é responsável, isso organiza também o uso do dinheiro. Então ajuda, a gente entende que esses títulos, além de oferecerem uma rentabilidade muito atrativa ali para o investidor, eles também ajudam na organização financeira e trazem um componente de educação financeira que é tão importante também pra gente aqui no contexto do Tesouro Direto. Maravilha. Tá bom. Tem mais alguma coisa que a gente queira saber? Só, por que chama B3, né? B3 lá atrás se chama B3 porque era Bolsa Balcão Brasil. Isso. Né? E então eu vou contar porque assim eu sou mais velhinha aqui. Então tinha lá a Bovespa, a gente tá até no prédio da Bovespa, super bonito. E tinha uma tal de CETIP, né? Que era quem registrava. Você tem dívidas que ficam, ou tem papéis, títulos que ficam registrados em algum lugar. E a B3, ela foi comprando, criou. Outra coisa importante, a B3 é uma empresa listada, tá? Você consegue comprar ação da B3, isso é muito importante. Eu representava um fundo norte-americano lá em Nova York, que eles tinham ações da B3, né? Então, ou na verdade, eu acho que era CETIP e era... BMF Bovespa. Exatamente, daí se juntaram. Então, a B3, ela tem um pedaço da Bolsa, que é muito importante. O que é bolsa? É o ambiente onde as coisas são compradas e vendidas, também é importante. Então tinha aquele tal de pregão, quando eletronicamente não dava para fazer isso. Então falava, tô vendendo, tô comprando, e fazia tudo isso. Mas tudo isso também precisava ser custodiado, guardado em algum lugar. É isso. Né? Então... É a junção de 3 empresas, por isso B3, né? Mas a gente colocou o Brasil ali, né? Mas a gente tinha a Bovespa, que era o pregão de ações, a BMF, que era a bolsa também, mas... Futuro, né? Isso, negociavam os derivativos, os contratos futuros. E a CETIP, que era justamente a empresa que fazia o registro aí dessas operações de balcão. Então, é isso, é um CDB que o banco está emitindo, e aí então precisa registrar, porque isso vai criar um lastro e precisa garantir, né? E você não vai lá no banco pegar, já ouve isso, não é no banco pegar o seu CDB, alguém tem que falar, ó, esse CDB existe, tá aqui, né? Isso, isso, né? Então registrava, inclusive, até certificava no nome da pessoa física, e é por isso que hoje a gente enxerga, né? Todo esse número de pessoas físicas é justamente, né, vem aí do legado dessas 3 instituições, né? Então hoje, né, as negociações acontecem no mercado eletrônico, né, no mercado de bolsa, né,
Inclusive, a gente está aqui no prédio da Bovespa, então quem tem a possibilidade e quiser conhecer, a gente tem um museu aqui no mezanino, onde a gente conta toda essa história e dá para ver algumas imagens de como era o pregão Viva Voz naquela época, né? E queria deixar mais uma dica para quem, né? Você falou na tua pergunta anterior sobre as mulheres querem saber quanto que elas vão ter de dinheiro, né? Quanto que elas precisam investir, o quanto que elas vão ter. No site do Tesouro Direto a gente tem todos esses simuladores, então dá para simular em cima desses títulos que a gente comentou aqui, qual que é pelo valor inicial e tanto pelo valor de resgate, o quanto que você precisa investir por mês ali para conseguir, né? Se for um Renda Mais, se for um Educa Mais, eventualmente se tem interesse ali num título atrelado a Selic ou no IPCA, dá para você fazer todas as simulações de forma bem fácil ali no Tesouro Direto. A gente fez uma parceria com a B3 durante o congresso, que foi muito bem sucedida, e quem investiu na B3 na época ganhou ingresso para o congresso, né? E daí, como lição de casa, eu fui para o site, olhei bastante coisa. Então, além dos simuladores, a gente tem um montão de aulinha, tem um montão de coisa bem bacana, tá? Então, como Women Invest, eu só posso recomendar que vocês visitem lá, tá bom? Tá bom. Então é isso. Super obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, Laís. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Paula, que estão aqui ajudando. E vamos fazer muito mais disso, tá? Tá bom, obrigada. Contem sempre aqui com a gente, comigo e com a B3. Maravilha. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.